Olá pessoal, iniciamos agora a nossa última parte da aula sobre prazos, com algumas últimas regras, alguns últimos detalhes para a gente discutir. Começando pela regra da suspensão dos prazos. A gente vai ler agora os artigos 220 e 221 do CPC, que assim estabelecem. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Esse prazo, né, onde há essa suspensão dos prazos processuais, essa época, foi também uma conquista da classe de advogados, né, advogados cíveis, que criou uma época do ano, um período do ano, né, de aproximadamente um mês, em que há uma espécie de descanso para os advogados, pelo menos no que concerne ao cumprimento de prazos dos processos cíveis. Né? Então, os processos cíveis durante esse período acaba que tendo os prazos suspensos e com isso o advogado conseguiria tirar essa espécie de recesso, né, na lei do final do ano. Aí diz, parágrafo 1º, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Ou seja, durante esse período não é um período de férias coletivas, não é um período de paralisação total dos trabalhos. Suspendem-se os prazos, mas a justiça vai funcionar, o Ministério Público funciona, a Defensoria Pública deve funcionar. Só não correm os prazos, mas os serviços judiciários eles continuam ativos, né? Continuam ativos. Também é importante aqui relembrar que geralmente os estados nos finais de ano também concedem recessos para o Poder Judiciário, geralmente coincidindo também com o dia 20 de dezembro, indo até geralmente dia 5 de janeiro. Durante esse período, as atividades processuais, as atividades do Judiciário, elas são reduzidas. Isso não quer dizer que não vai ter atividade. Assim, os atos urgentes, né, eles se mantêm sendo praticados num regime de plantão. Então é organizada uma escala de plantão, é designado um juiz para por dias, né, uma escala de juízes por dias para realizar um plantão equivalente a todas as varas daquela região e as situações de extrema urgência, situações que envolvem prisão ou que envolvem alguma questão de saúde, alguma situação urgente, situações urgentes que aparecem, esses juízes de plantões, eles analisam e eles emitem as decisões, enfim, né? O Poder Judiciário ele não paralisa completamente mesmo nesse período de recesso. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Da mesma forma, durante esse período aí, não se realizam audiências ou sessões de julgamentos dos tribunais pelo fato de que isso precisaria da presença dos advogados. E os advogados nesse período estão, entre aspas, de folga, né, desse trabalho. Seria essa a ideia. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. O artigo 313 vai falar das hipóteses de suspensão do processo, como, por exemplo, a morte do advogado de uma das partes, suspende o processo para que haja a substituição do advogado, né? Licença, maternidade ou paternidade para os advogados, enfim. 313 traz um rol de situações em que o processo ele vai ser automaticamente suspenso. Só que o 221 está trazendo assim, de uma forma mais abrangente. Suspende-se o curso do processo por obstáculo criado em detrimento da parte, em prejuízo da outra parte. Deixa eu dar um exemplo disso aí. Alguns anos atrás, quando os processos ainda eram físicos, eu tive um processo que, de repente, aquele processo sem movimentação, aquele processo um pouco paralisado, um pouco parado lá. E aí, né, a gente foi investigar o que estava acontecendo, pedimos para ter acesso ao processo, pediram para a gente retornar outro dia, porque não estavam localizando, e depois quando a gente retorna, avisam, né, nos informam que o processo estava com carga para um advogado, um outro advogado, e já faziam cerca de 3, 4 meses. Já pensou? Quando o prazo para o advogado seria de 5 dias para devolver a carga, e ele já 3 meses com o processo, né? De forma
muitas vezes maliciosa mesmo, para atrasar o andamento do processo, né, de forma forçosa. Então, uma situação como essa, imagine que o juiz tivesse me intimado e eu tivesse um prazo para praticar um ato e esse processo, de forma maliciosa, estivesse sendo ocultado pela outra parte ou por uma pessoa. Obviamente, isso se tratando de processos eletrônicos, né? Obviamente, em se tratando de processos eletrônicos, o processo ele deveria ser suspenso até que a situação se normalizasse. Então, é um exemplo de uma situação que poderia se encaixar aí, né, nessa observação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbida aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Semana da conciliação promovido pelo CNJ, por exemplo. Então, tira-se uma semana inteira para fazer no Poder Judiciário diversas audiências em regime de mutirão para buscar conciliar. Os processos eles são suspensos naquele período, os prazos processuais, em virtude desse parágrafo único do 221, ok? Algumas outras questões, ó. Renúncia de prazo. Cuidado, eu não estou falando, né, de renúncia ao direito material, como a gente falou outrora, quando estava falando lá dos atos das partes. Não, estou falando aqui de renúncia de prazo. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. A parte tem um prazo, mas ela não quer o prazo, ela não quer praticar o ato, ela pode renunciar àquele prazo de maneira expressa, de maneira escrita, de maneira expressa, abrir mão do prazo, né? Não quero o prazo, pode ser numa audiência também. Abro mão, se na audiência, por exemplo, imagine que numa audiência, terminada a colheita das provas, o juiz abre o prazo para que as partes apresentem suas alegações finais. E uma das partes, um dos advogados, pode na própria audiência estabelecer essa renúncia. Não, renunciamos o prazo para as alegações finais porque a gente não entende que haja essa necessidade. Isso pode sim acontecer, né? Prazos diferenciados. Aquelas regras que a gente viu do 219, do 224, do 231, que eu disse a vocês que são as normas básicas para a contagem de prazos, elas encontram, né, esses prazos diferenciados que a gente vai ler agora, alguns artigos, 4 artigos, elas encontram essas observações. Tem que ter cuidado com essas situações aí. Aquelas regras que a gente leu, 219, 224, 231, são as regras gerais. Porém, você tem que analisar se a situação que lhe é trazida não se encaixa em uma dessas situações de prazos diferenciados. Vejamos. 229. Os litisconsortes, ou seja, litisconsortes quando há uma pluralidade de partes, 2 autores, 2 réus. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, diferentes advogados, de escritórios de advocacias distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Olha que regra interessante. Você tem 2 réus, cada réu tem um advogado, não são advogados sócios, são advogados de escritórios distintos. Nesse caso, se aplica a regra do prazo em dobro. Os 2 réus terão, por exemplo, para fazer sua defesa, prazo em dobro. Para fazer seu recurso, prazo em dobro. Olha que interessante. E o autor, Jânio, nesse caso, vai ter prazo em dobro? Não. O autor fica com seu prazo simples, comum. E os réus, porque estão em litisconsórcio e têm advogados distintos, de escritórios distintos, aplica-se a eles o prazo em dobro. Porém, essa regra do prazo em dobro para litisconsortes tem algumas observações que a gente tem que fazer. Esses parágrafos 1º e 2º. Olha aí. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Ou, ampliando, se tivesse 3, 4, 5 réus, só um faz a defesa. Depois disso, o prazo ele fica um prazo comum, sem ser um prazo em dobro. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Muito importante essa regra. Por que é que se pensa nessa regra do prazo em dobro, levando em conta processos físicos? Pela dificuldade que aquela parte, que aquele réu, aquele litisconsorte pode ter em acessar o processo, em, enfim, construir suas teses.
Porque ele está compartilhando o processo naquele momento com outra pessoa. Já se o processo é eletrônico, não tem razão nenhuma dessa regra permanecer. Processos eletrônicos podem ter dois réus com advogados distintos de escritórios distintos, mas não se aplica a regra do prazo em dobro. O prazo se torna simples. Processos eletrônicos, porque não há nenhum obstáculo ao acesso aos autos para todas as partes que podem simultaneamente estar com o processo, estudar o processo, ter acesso ao processo mediante a internet, né? Então, por esse motivo. Artigo 180, prazo em dobro do Ministério Público. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Então, detalhe, o Ministério Público ele tem que ser intimado pessoalmente e o prazo dele é em dobro. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público, sem um oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Os autos são entregues a ele, para ele fazer o parecer dele, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica. Finalizado o prazo, se ele não entrega os autos, se ele não apresenta o parecer, o juiz requisita a entrega do processo e dá andamento ao processo sem o parecer do Ministério Público. Não tem, então vamos prosseguindo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Por exemplo, a lei diz o seguinte: o Ministério Público tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Então, o prazo é 30 dias, não vai ser 60 dias. É isso que a lei está dizendo. Fazenda Pública. Olha aí, poder público, Estado. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Você processa um município, o município vai se defender, o prazo do município não é de 15 dias, mas sim de 30 dias, prazo em dobro. Essa é a ideia. Parágrafo 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. A intimação ela é feita de forma pessoal e através do procurador, né, daquele instituto, do procurador constituído daquele membro do Estado. Segundo, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para ente público. A mesma ideia que a gente leu em relação ao Ministério Público. Outro prazo em dobro para a Defensoria Pública. Olha o que é que diz. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público. Parágrafo 2º. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Olha que coisa interessante. Imagine que o juiz quer que seja intimada a parte autora para informar os seus dados bancários, para receber uma determinada quantia. Mas a Defensoria não tem esses dados bancários desse autor, ele não tem os dados bancários. Então, o que é que ele faz? Nesse caso, o parágrafo 2º determina que, se houver requerimento da Defensoria Pública, o juiz pode mandar intimar pessoalmente a pessoa, o cliente da Defensoria, né, o assistido da Defensoria, para que ele leve as informações para a Defensoria e, obviamente, a Defensoria peticionar no processo aquelas informações. Parágrafo 3º. O disposto no caput, ou seja, o prazo em dobro para a Defensoria, aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestem assistência judiciária gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Núcleo de práticas jurídicas da nossa instituição, por exemplo, se ele estabelece escritório próprio, tem sim prazo em dobro, da mesma forma que a Defensoria tem. Por quê? É uma entidade que é voltada à defesa, né, dos interesses, dos direitos de pessoas carentes, assim como a Defensoria Pública, por exemplo. Quarto, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. Mesma regra que se repete nos demais prazos diferenciados que a gente viu.
Para encerrar, a leitura de alguns artigos aqui, que a gente até já discutiu um pouco antes, quando falou dos prazos do juiz, dos prazos impróprios. Prazos do juiz, olha aí, o juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, as sentenças no prazo de 30 dias. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Então, aquilo que a gente já tinha conversado. O juiz ele deve fazer sua sentença em 30 dias, mas, por justo motivo, ele pode passar 60, né? Já se extrapolar da mesma forma, ele pode, se houver justo motivo. 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exercer os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Juiz que descumpre os prazos sem justo motivo, por negligência aos processos. As partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, que se sintam prejudicados, pode representar o juiz diante da Corregedoria do Tribunal ou diante do CNJ, para que ele responda a um procedimento administrativo e daí ele possa sofrer sanções de cunho administrativo, né? Como suspensões na sua remuneração, enfim, né? Às vezes até afastamento de suas funções, enfim, ou apenas uma reprimenda, depende da gravidade do caso. Prazos dos auxiliares da Justiça. 238. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos ao juiz... Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que... É assim, ó, recebeu o processo, recebeu uma petição, junta e já devem até 1 dia concluir para o juiz. O que é concluir para o juiz? É enviar o processo para análise do juiz. Hoje em dia, nos processos eletrônicos, não há tanta essa necessidade, porque isso acaba sendo ato automático. Fez a juntada, automaticamente aquilo já é enviado para a fila do juiz, para a análise do juiz. E executar os atos processuais no prazo de 5 dias. Executar os atos processuais, aquelas atividades que ele deve fazer, como, por exemplo, certificar algum evento no processo, enviar o processo para que seja cumprido algum mandado de citação, algum mandado de intimação pelo oficial de justiça externo, ele tem que enviar nesse prazo de 5 dias, essa é a ideia. 233. A fiscalização dos prazos do servidor público. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu sem motivo legítimo os prazos estabelecidos em lei. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Descumpriu prazos por desídia, não sem um justo motivo. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Então, ele pode procurar o juiz superior daquele serventuário, daquele servidor, e representá-lo buscando essa punição administrativa desse indivíduo. E, por fim, para encerrar, os prazos, só a leitura do artigo 234, que fala dos prazos dos advogados, Ministério Público e Defensoria Pública. E diz, os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Isso quando se trata de processo físico, mais uma vez. E esse artigo, aos poucos, vai caindo em desuso. Então, se você fez carga de um processo e o prazo era de 15 dias para o recurso, você tem que devolver em 15 dias o processo. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Segundo, se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório, não vai mais poder fazer carga, e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Ele ainda pode, além de não poder mais, de ser proibido de fazer novas cargas do processo, ele pode ser multado.
Terceiro, verificada a falta, o juiz comunicará o fato à Seção Local da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para procedimento disciplinar e imposição de multa. Quarto, se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Muito justo. É o Ministério Público que está atrasando a devolução dos autos, é o defensor público, o advogado público, quem vai pagar a multa são as pessoas físicas, não as instituições. Quinto, verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar, né? Seria essa a ideia. Então, gente, com isso, né, com essa última aula, a gente encerra o estudo dos prazos, atos processuais, especificamente os prazos, com todas essas regras e todos esses detalhes. Em breve vou disponibilizar uma atividade para que vocês possam praticar também, né? O importante é praticar para que possa firmar esses conhecimentos relativos ao tema prazos, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula.